Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Está escrito assim: o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai-a na terra, atada com a cadeia de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja, com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste, e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até as extremidades da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo,
que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixassem a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e às tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, ou seja, de 1 ano, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu esplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Bom, eu quero agora tratar da conversão do homem mais poderoso do mundo de sua época. A graça de Deus, meus irmãos, é soberana. Esse texto é clássico para mostrar isso. O chamado de Deus é irresistível. Aqui Deus está movendo os céus. Aqui Deus está movendo a terra para levar um homem soberbo, arrogante, à conversão. Esse livro, e mormente este capítulo, retratam de maneira eloquente, incontornável, irrefutável, a soberania de Deus na história, revelando que o reino de Deus é um reino que está sobre todos os outros reinos, e Deus é soberano, e Ele é quem chama para a salvação a quem Ele quer. Eu peço a sua gentileza para olhar 3
repetições no texto. E as 3 repetições retratam a mesma coisa. Primeiramente, no sonho de Nabucodonosor, versículo 10. Veja comigo, por gentileza, aliás, versículo 17, no sonho dele. Olha o que está escrito. A fim de que conheça os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Qual o propósito? A fim de que o reino dos homens saiba que o Altíssimo tem domínio sobre o reino de todos os homens. Agora, depois do sonho, olha em segundo lugar, na interpretação de Daniel. Versículo 25, parte B. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Agora vamos ver em terceiro lugar o fato ocorrendo. Versículo 32. Até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Deus está mostrando o quê? Que Ele é soberano, que Ele governa, que Ele domina, que Ele controla. E que Ele está lutando para levar um homem à salvação. Então eu gostaria de partilhar algumas lições do texto. Primeira lição: as iniciativas de Deus para alcançar este homem. Se você olhar o contexto, no capítulo 1, Deus coloca gente crente perto dele. Daniel e seus amigos. Não tem privilégio maior para um ser humano do que conviver com gente de Deus. Gente de Deus é luz. E aqueles que têm o privilégio de conviver na sua casa, na sua família, no seu trabalho, com gente de Deus, com gente crente, com gente salva, é Deus instrumentalizando essas pessoas para levar você à salvação. No capítulo 2, Deus mostra para Nabucodonosor que só o reino de Cristo é eterno, porque ele tem um sonho de uma grande estátua, a cabeça de ouro puro, os braços e o peito de prata, o ventre de bronze, e as pernas de ferro, e os pés de ferro e barro. E ele está muito perturbado, porque ninguém consegue decifrar esse sonho dele. E ele manda matar aqueles que não conseguem interpretar o sonho dele. Até que Daniel interpreta e diz: olha, rei, Deus está mostrando para você o futuro. São reinos. Você é a cabeça de ouro. O peito e os braços de prata é um outro poderoso reino que virá, o Império Medo-Persa. Os quadris de bronze é o Império Grego. As pernas de ferro e os pés de ferro e barro é o Império Romano. Mas tem uma pedra não lavrada por mãos que vai bater no pé dessa estátua e ela vai virar pó. E essa pedra não é lavrada por mãos, e essa pedra vai encher o mundo todo. E ele está falando do reino de Cristo, que derrota todos os reinos da terra, e o reino de Cristo é imbatível, é invencível, e vai governar de mar a mar toda a terra. Bom, Deus mostra isso para ele. Mas no capítulo 3, Deus mostra ainda para Nabucodonosor que só ele é poderoso para livrar. Porque o rei, apesar de tantas revelações de Deus a ele, não se curva, não se dobra, não larga a sua vaidade, a sua soberba. O que acontece? No capítulo 3, já que ele é a cabeça de ouro, ele manda fazer uma estátua toda de ouro. Toda de ouro. E dá uma ordem em todo o seu reino: quem não se prostrar diante da imagem que eu levantei, vai ser lançado na fornalha acesa. E ele fica sabendo que os jovens de Israel que estão lá na Babilônia não se dobram. E ele fica muito irado. E ele diz: quem vai poder livrar vocês da minha mão? E os jovens responderam: ô rei, quanto a isso nós não vamos responder o senhor não. Se Deus quiser nos livrar, tem poder para livrar. Se Deus não quiser nos livrar, nós estamos prontos a morrer, mas não estamos prontos a pecar. E então eles foram lançados. E diz a Bíblia que eles caminhavam pela fornalha, e tinha um quarto homem caminhando com eles, e o fogo só queimou as amarras, mas não tostou um fio de cabelo. E agora ele olha essa cena e reconhece uma coisa, e baixa um decreto, que ninguém podia buscar outro Deus a não ser o Deus desses moços, que era o Deus que tinha poder para livrar.
Mas apesar de tudo isso, ele não muda de vida ainda. E agora vem o capítulo 4. E o que acontece nesse capítulo 4? Diz a Bíblia que Deus retrata para ele que o reino dele é o reino que domina sobre todos os reinos. E agora ele tem um sonho de novo. O homem era sonhador. E os sonhos dele só traziam perturbação para ele. E agora o sonho que ele tem é de uma árvore muito grande, que chegava aos céus, que era vista em toda a terra, que a folhagem era luxuriante, que os frutos eram abundantes, que todo ser vivente se alimentava dessa árvore, que os animais do campo e as aves dos céus encontravam sombra e abrigo nesta árvore. E agora, quando ele sonha, vem uma voz do céu, com uma ordem expressa: cortai, derriçai essa árvore, expulsai as aves, os animais, mas deixa a cepa, corta e deixa o tronco lá na terra, com as raízes lá, porque virá o orvalho, e essa árvore vai brotar de novo. E ele ficou perturbado, que ninguém sabia decifrar o sonho para ele. É um sonho perturbador. Então, diz a Bíblia que Daniel é introduzido ao palácio, e o rei conta o sonho. Daniel se turba. Se turba não porque não sabe, se turba porque o rei vai ter que escutar palavras muito duras. O cara tão soberbo, tão arrogante. Então Daniel diz: olha, o negócio é o seguinte, essa árvore é o Senhor. E tem outra coisa, o Senhor vai perder o reino. E tem outra coisa, Deus vai te levar para o pasto, não para comer com os bois, para comer como os bois. Você vai virar bicho, vai virar animal. Seu corpo, os pelos vão crescer como penas de águia, as suas unhas esmaltadas e bonitas vão virar garras de aves. Deus vai te dar um coração de bicho, de animal, e você vai ser expulso do palácio, expulso do trono, expulso da convivência dos homens, e vai ter que conviver com os animais, até que passem sobre você 7 tempos. A Bíblia não disse 7 anos, possivelmente 7 anos. O que aconteceu? Exatamente o que foi profetizado. O Nabucodonosor vai pastar, vai ser um bicho, vai ser um animal, vai comer capim, igual os bois. Agora notem comigo, a soberania de Deus é na vida desse homem para levá-lo à salvação, a paciência de Deus. Veja o verso 29 comigo, por gentileza, porque ele escuta isso. Veja bem, esse homem, o que ele tinha que fazer ao escutar isso? Deus, tem misericórdia de mim. Oh Deus, me perdoe. Oh Deus, eu me arrependo. Oh Deus, eu sei que eu sou orgulhoso, mas eu me curvo. Eu sei que o Senhor manda em todos os reinos. Então Deus, eu me arrependo, eu confesso que eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim? Não, não foi o que ele fez, não. Depois da interpretação desse sonho, passaram-se quanto tempo? 12 meses. 1 ano. Por que passou 1 ano? É Deus dando uma chance para ele, Deus sendo paciente com ele, Deus esperando o arrependimento dele, Deus aguardando o quebrantamento dele. Passou 1 ano e a vida dele não mudou. Então leia comigo o verso 29, por gentileza. Toda a igreja, por favor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio da cidade da Babilônia. Até aqui. Ô, gente, o camarada está debaixo da espada do juízo, da sentença de Deus. E ele está lá, tranquilo, passeando no palácio. Bom, essa mensagem é para você, para mim, para nós. Às vezes nós temos uma tranquilidade perigosa. Às vezes você está na iminência do juízo e está aí tranquilo, está passeando, está curtindo a vida,
está bebendo as taças dos prazeres. A sua vida está correndo um risco perigosíssimo, eterno, e você está numa boa. Foi isso que aconteceu no dilúvio. Noé pregava, 120 anos. O que as pessoas faziam? Compravam, vendiam, casavam, davam em casamento, viviam a vida normal, curtindo a vida, passeando, vivendo. Aí o dilúvio chegou, pegou todos de surpresa, já era tarde demais. Não foi isso que aconteceu com Sodoma? A Bíblia diz que Ló estava lá, ele era um homem justo, mas ninguém importava com Ló, ninguém acreditava em Ló, e a cidade foi destruída. Hoje Deus está lhe dando mais uma chance, e eu espero que você não a desperdice, que você não a jogue fora. Agora, o que vai acontecer com a dureza do homem que rejeita ouvir a voz de Deus? Primeiro, ele está passeando quando o inferno está com a boca aberta para tragá-lo. Está na porta do juízo e está passeando, tranquilo, depois de tanta advertência. O tempo é de emergência e ele vive uma vida de folguedo. Segundo, ele exalta-se em vez de dar glória a Deus. Olha comigo o verso 30 e leia comigo o verso 30, por favor, todos nós. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Se existe um pecado, irmãos, que Deus abomina, é o orgulho. O orgulho fez de um anjo Satanás. O orgulho expulsou Adão e Eva do Éden. O orgulho pode fechar a porta do céu. Esse homem está se engrandecendo. O eu está na frente. Ele era a causa, ele era o meio, ele era a finalidade de tudo que acontecia no seu reino. Tudo vem dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele. Mas a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. A alta exaltação torna o homem cego e tolo. Portanto, a prosperidade dele, a riqueza dele, a glória dele, a magnificência da Babilônia não podia livrá-lo. Vale destacar que a Babilônia, nessas alturas, é a cidade mais rica, mais pomposa, mais bela, mais esplêndida, mais poderosa do mundo. Para vocês terem uma ideia, essa cidade tinha muralhas tão altas e tão largas, que uma carruagem podia correr em cima da muralha. Eram mais de 100 quilômetros de muralhas, com torres, com vigias. Lá ficavam os jardins suspensos da Babilônia, das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade rica, cheia de ouro, de fartura, de riqueza, de pompa, de luxo. Mas essa cidade haveria de cair. O rei haveria de cair. E ele está soberbamente engrandecendo a si mesmo. Mas mais. O que acontece? A humilhação deste homem penitente. Preste atenção nisso. Deus feriu Jacó para não perdê-lo para sempre. Deus faz esse rei pastar para ele não ir para o inferno. Deus vai às últimas consequências para salvar este homem. Então vamos ver o que acontece? Versículo 31, a humilhação dele vem do céu. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. No mesmo instante da soberba, Deus intervém. E a voz que vem não é dos homens, a voz que vem não é da terra, a voz que vem procede do céu. É a trombeta do juízo. Então preste atenção nisso. Cuidado para você não brincar com as oportunidades. Cuidado para você não adiar a decisão que você já devia ter tomado. Cuidado para você não viver tranquilamente, estando em grande perigo.
Agora veja você que essa voz não só vem do céu, ela é repentina. Versículo 33, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Não só vem do céu, mas é repentina, é imediata. Os 12 meses de tolerância acabaram. A paciência se esgotou. O tempo da decisão já não tem mais. Agora é o juízo, agora é a disciplina de Deus. Mas se você perceber, ele é terrível também, porque o texto diz que Deus tirou a sanidade mental do rei. Ele ficou louco. Ele passou a pensar, a sentir, a agir como um animal. Você já pensou o que é isso? O rei com toda a sua glória. Agora está lá no meio do pasto, pastando com os bois, e pastando não só com os bois, mas como os bois. Você já imaginou o que é um homem ter seus cabelos, seus pelos virando penas? O que é os homens com as unhas tão bem cuidadas, agora ele tem garras? Você já imaginou o que é um homem não tem uma casa para voltar, não tem uma cama para dormir, mas ele dorme lá no meio dos bois? O corpo dele não é coberto por lençóis de fio egípcio, o corpo dele é coberto pelo orvalho da noite. É terrível. Ele vivia como um animal no campo. O homem mais poderoso da terra. Mas mais. A humilhação é irremediável. Porque se você perceber, existe uma sentença no verso 32. Até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Em outras palavras, não tem ninguém que possa mudar esse diagnóstico. Não tem ninguém que possa livrar você dessa doença. Não tem ninguém que possa trazer sanidade para a sua cabeça, inteligência para a sua mente. Não tem ninguém, até que o processo vai ter que ser concluído. Portanto, é irremediável. Mas mais do que isso, louvado seja Deus, é proposital. Proposital. Em outras palavras, Deus está aplicando um golpe muito duro e muito profundo e muito grave, mas com uma boa intenção, com um bom propósito. Não é destruí-lo, é salvá-lo. Não é mandá-lo para o inferno, é tirá-lo de lá. Não é arruinar com a vida dele, é salvar a vida dele. Irmãos amados, prestemos atenção nisso. Se Deus é soberano na salvação, e Ele é. E se Deus chama e chama eficazmente, quanto mais você resiste, mais a dose vai pegar para cima de você. Tem hora que o remédio vai ter que ser amargo. Deus fere o cara para não perdê-lo. Deus torna o camarada insano para dar a ele o equilíbrio das verdades eternas. O propósito de Deus é a salvação deste homem. Porque Deus não dá essa chance para todo mundo, não. Para o Belsazar, capítulo 5, não teve essa chance. Ele foi fulminado no ato do pecado dele. Deus não deu essa chance para Herodes Agripa I. Ele foi comido de vermes, enquanto ele se engrandecia. Deus está dando essa oportunidade para Nabucodonosor, que Deus é soberano na eleição, na salvação, no processo da salvação. É Ele quem faz. Então não queira resistir a Deus. Não queira resistir a Deus. Mas aí vem a conversão dele. E eu acho maravilhoso o que está escrito no verso 34, por favor, leia comigo. Todos juntos. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Preste atenção nisso.
Quem deu o entendimento para ele de novo foi Deus. Sabe o que ele está dizendo? O homem que resiste a Deus está louco. O homem que desperdiça a graça está louco. O homem que não glorifica Deus está louco. Quando o homem se volta para Deus, é a mesma coisa dizer que voltou para ele o entendimento. E quando o homem tem um entendimento claro, quando o diabo que cegou o entendimento dos incrédulos, essa venda é tirada dos olhos, o homem entende, então a primeira coisa dele é glorificar Deus, é voltar-se para Deus, é render-se a Deus. E agora diz a Escritura que esse homem tem uma experiência de conversão, de volta para Deus. Meus irmãos, tem hora que Deus aplica uma disciplina mais severa, como aconteceu com Manassés também. Lembra disso? Aquele monstro mandou serrar o profeta Isaías ao meio, que encheu Jerusalém de sangue, que adorou as imagens, os ídolos, era feiticeiro, era astrólogo, consultava feiticeiros, não queria ouvir a voz de Deus, perseguiu os profetas de Deus. Deus prendeu o cara com um gancho, um anzol, botou ele numa gaiola, levou ele cativo, e só então ele se quebrantou. Eu espero que a doce voz do Espírito Santo seja suficiente para você se render. Que você não espere um tratamento severo de Deus por causa da sua rebeldia, por causa da dureza do seu coração, da sua resistência. Qual a evidência que esse homem agora é convertido? Primeiro, versículo 34, ele glorifica a Deus. Levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Eu começo a glorificar a Deus. Você quer saber se o cara é convertido? Veja se ele está glorificando a Deus, não mais a ele mesmo, não mais exaltando a si, mas exaltando a Deus. Segunda evidência, ele confessa a soberania de Deus no verso 35. Você pode ler o 35 comigo? Toda a igreja, vamos lá? Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Este homem era o homem mais poderoso da terra. Você sabe que a característica do Império Babilônico era diferente do Império Medo-Persa. No Império Medo-Persa o poder era descentralizado. No Império Babilônico não, tudo estava concentrado na mão do rei. Ele era a própria lei. Mas agora esse homem compreende uma coisa, não, quem manda mesmo é Deus. Quando Deus toma uma decisão, ninguém pode frustrá-la, ninguém pode mudá-la. Esse Deus controla tudo, não há quem possa deter a sua mão. Ele reconhece a soberania de Deus. Mas mais do que isso, em terceiro lugar, ele dá o seu testemunho de conversão no verso 36. Leia comigo, por favor, 36. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu esplendor, buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Sabe o que ele está dizendo? Esse Deus que salva é também o Deus que restaura. É o Deus que restaura. Agora ele aprendeu que quem domina é Deus, que quem governa é Deus. Agora Deus está dizendo o seguinte, agora eu vou restituir você à sua posição anterior. Porque agora você vai entender uma coisa, você é rei de reis, mas eu sou o rei supremo. Agora você vai estar debaixo da minha autoridade. Ele dá esse testemunho. Mas finalmente, confira comigo, ele adora Deus. Versículo 37, por favor, leia comigo. Toda a igreja. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Veja você que conversão, irmãos, muda o ponto central. O que eu quero dizer com isso?
Qual foi a evidência que Zaqueu estava convertido? Qual o problema de Zaqueu? Desonestidade. Pegar dinheiro que não era dele. Se aproveitar da situação. Qual foi a evidência que ele está convertido? Resolvo dar metade dos meus bens. Cara avarento, usura, agora tem a mão aberta. E resolvo mais, restituir, quadruplicadamente, a quem eu defraudei. Isso é uma evidência de conversão. Qual era o problema do Nabucodonosor? Orgulho, soberba. No testemunho dele, o que ele está dizendo? Versículo final. Deus pode fazer o quê? Humilhar aos que andam na soberba. Esse cara compreende que agora o caminho é o caminho da humildade. E agora ele não é mais soberbo, ele é humilde. Isso é prova da conversão dele. Então, vamos concluir com 3 aplicações. Primeiro, se Nabucodonosor foi convertido, tem esperança para as pessoas, tem não? Você conhece alguém que você acha difícil? Esse aqui, isso aí não. Ih, não, esse aqui está demais. Já foi longe demais. Você tem alguém na sua família assim, complicadinho, difícil assim? Eu tenho na minha. Primeira aplicação, então. Nunca desista da conversão dessa pessoa que você acha difícil. Nunca. Se Deus foi capaz de tirar um rei poderoso do trono dele e botar o cara pastando, como os bois e com os bois, Deus pode mudar o coração dessa pessoa. Continue orando por ela, continue falando de Jesus para ela, continue testemunhando para ela. Então eu quero encorajar você a crer na conversão do ateu, na conversão do agnóstico, na conversão do cínico, na conversão do apático, na conversão do blasfemo, na conversão do feiticeiro, na conversão do idólatra, na conversão do viciado, na conversão da prostituta, na conversão do drogado, na conversão do assassino, na conversão do presidiário, na conversão do político, na conversão do universitário, na conversão do patrão, na conversão do cônjuge, na conversão dos filhos, na conversão dos pais. Creia e evangelize, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Segunda aplicação, agora é mais pessoal. E eu não conheço todos vocês, não conheço a história íntima de todos vocês. Então a aplicação é esta: a razão porque você ainda, talvez, ainda não esteja convertido, é porque você ainda não está suficientemente quebrantado. Enquanto tiver uma nesgazinha de soberba aí, não tem conversão. Ou você se rende, ou você vai ser quebrado. É arrepender e viver, ou não se arrepender e morrer. Não tem meio termo. Saulo de Tarso foi convertido com toda a arrogância que ele tinha, quando Jesus jogou no chão. Então preste atenção nisso. Cuidado com a soberba. Se você ainda não está salvo, quem sabe é porque você ainda não está suficientemente quebrantado. Agora o terceiro ponto é mais complexo ainda. Quem reluta em se prostrar, ou vai ser quebrantado, ou vai ser destruído. Não tem outro caminho. Deus poderia tornar qualquer pessoa louca. Qualquer um, como tornou Nabucodonosor louco. Quem sabe como Deus reagirá? Quem sabe como Deus reagirá à sua constante rejeição? O Nabucodonosor tinha gente crente perto dele.
O Nabucodonosor teve evidência que só o reino de Deus vai prevalecer. O Nabucodonosor sabia que só Deus podia livrar. O Nabucodonosor escutou uma interpretação de um sonho que ele teve, que retratava a vida dele, e apesar disso ainda viveu 1 ano sem levar Deus a sério. Foi preciso uma medida radical. Bendito seja Deus, que Deus não desistiu dele. Eu quero dizer para você, nesta noite, que Deus também não desiste de você. Deus está pronto a ir às últimas consequências, para não perder você para sempre. Cuidado, para que você não confie na sua riqueza, como aquele homem louco, que juntou muita coisa e disse, agora come, bebe, ó minha alma, regala-te por muitos anos. E o Senhor pode dizer, louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado? Para quem será? Ou talvez para aqueles que estão vivendo gostosamente nos banquetes, nas festas da vida, e não estão preparados para a eternidade, e quando acordarem, vai ser tarde demais. Hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação. Feche os seus olhos por um instante, vamos orar. Deus, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. Tu conheces cada pessoa que entrou nesse santuário. Tu conheces cada pessoa que está em casa agora assistindo, ou em qualquer outro lugar, mas assistindo essa mensagem. Só tu conheces aqueles que te pertencem. Nós não temos essa capacidade de saber quem nesta noite aqui está salvo e quem ainda não está. Reconhecemos de igual modo que a nossa voz só pode alcançar os ouvidos, só o teu Espírito pode alcançar o coração. Então, Deus, não permita que nesta noite ninguém saia daqui sem confrontar sua própria alma, sem fazer um check-up do seu próprio espírito. Não permita que ninguém saia daqui, meu Deus, sem uma decisão de entrega incondicional da sua vida ao Senhor Jesus. Para que haja salvação nesta casa, para que haja festa no céu, para que haja glória ao teu nome, para que haja edificação da tua igreja. Toma-nos em tuas mãos nesta noite e exalta o teu próprio nome, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 1, versos 7 a 17. Zacarias, capítulo 1. É o penúltimo livro do Antigo Testamento. Capítulo 1, versos 7 a 17. Está escrito o seguinte: no 24º dia do mês 11º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras que haviam num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras e disseram: nós já percorremos a terra
E eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado faz já 70 anos? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. E este me disse: clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará a Sião, e ainda escolherá a Jerusalém. Amém. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre o seguinte tema: uma patrulha dos cavaleiros celestiais. Bom, deixa eu colocar esse texto dentro do seu contexto. Vocês bem sabem que Zacarias é um profeta pós-exílico. Vocês também bem sabem que no ano 586, Nabucodonosor cerca a cidade de Jerusalém, toma a cidade de Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém, leva os vasos do templo de Jerusalém para a Babilônia, arrasa completamente a cidade, massacra o povo e leva um restante para a Babilônia, para um cativeiro de 70 anos. Também vocês sabem que em 539, a Babilônia foi tomada por Ciro o Persa. E já no primeiro ano de Ciro o Persa, uma leva de judeus retornam para Jerusalém, porque o profeta Isaías já havia profetizado sobre Ciro 200 anos antes dele nascer. E o profeta Jeremias já havia profetizado que o cativeiro duraria 70 anos. E essa primeira leva vem sob a liderança de Zorobabel para a construção do templo. Zorobabel começa o templo, mas os inimigos à volta, dentre eles os samaritanos, tentam conspirar contra aquele trabalho e fazer parceria com os judeus que regressaram, com o propósito de impedir o avanço da obra, e os judeus rejeitaram. Escreveram uma carta para o rei, para que a obra fosse paralisada. Só que o rei Ciro não recebe essa carta. Ele está em guerra e vem a morrer nessa guerra. Seu filho Cambises, que era um homem muito mau, um homem muito violento, recebe esta carta, cria dificuldades para que a obra continuasse. Mas o reino estava em polvorosa, em muitas conspirações, e um dos líderes do palácio conspira contra Cambises, e diz os historiadores que cometeu suicídio. Enquanto o império estava em convulsão social, assume o governo da Pérsia Dario I, Dario o Grande, e pacifica todo o império. E Dario, então, é o homem que está governando o mundo na época em que Deus levanta os profetas Ageu e Zacarias. Somos informados no texto, e você pode perceber, que se trata do segundo ano de Dario. O profeta começa a profetizar no ano 8º, e a primeira visão, ele teve 8 visões numa única noite, num 10º mês, portanto, 3 meses depois. É o momento em que a cidade agora está recebendo a palavra profética, tanto de Ageu, que encorajava o povo a reconstruir o templo, e vem agora Zacarias, não só encoraja o povo a reconstrução do templo, mas também é uma grande reforma e reavivamento do povo de Deus que estava ali. Pois bem, amados, vale destacar que então, Zacarias é uma espécie de apocalipse do Antigo Testamento. Ele é um homem que tem visões, transmite essas visões, e as visões são dadas para encorajar um povo desanimado. Assim como tantas vezes a profecia direta era dada para desinstalar um povo acomodado.
E aqui está a primeira dessas visões. A visão ocorre 3 meses depois da primeira mensagem proferida, e é o 2º ano de Dario, que assumiu o poder da Pérsia num período de turbulência e rebelião contra Cambises. E essas visões certamente não são delírios, nem divagações da sua mente, são revelações dadas por Deus para trazer mensagens claras para aquele povo. O lugar e os personagens, diz o texto, notem comigo, que ele estava num grande vale. Bom, Jerusalém tem um vale, esse vale chama-se Vale do Cedron. É muito provável que essa visão tenha se dado ali. E ele está vendo agora murteiras, que é uma planta muito viçosa, que era usada inclusive para as cabanas na época das festas. E ele então, Zacarias vê nesse vale que tem muitas murteiras, essas plantas viçosas. Ele vê um homem montado num cavalo vermelho. E esse homem montado no cavalo vermelho é o anjo do Senhor. Ele é a própria figura de Jesus na sua pré-encarnação. Aliás, muitos outros personagens da Bíblia viram o anjo do Senhor, que era uma representação do próprio Senhor, como no caso Agar, como Abraão, como Jacó, como Moisés, como Gideão, como os pais de Sansão. Aqui está o Senhor em pessoa, nesta visão, trazendo uma mensagem para o profeta Zacarias. Esses cavalos vermelhos, baios e brancos, na verdade, são os batedores de Deus, são os cavaleiros que vão percorrer toda a terra para saber como é que a coisa caminha. Então, eu quero voltar a atenção com você para as mensagens centrais desta visão. Que mensagens são essas? Primeira mensagem, olha comigo por favor, versículo 10. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. É claro, irmãos, que esses cavaleiros, os cavalos que estão descritos aqui, vermelhos, baios e brancos, são anjos de Deus. Os anjos são espíritos ministradores em favor do povo de Deus, da igreja de Deus. E Deus dá ordem aos anjos, e eles cumprem essas ordens. Eles são como que diáconos de Deus, para servirem a Deus, servindo ao povo de Deus. E o papel agora desses anjos é percorrer a terra, porque Deus é o Deus de toda a terra. Deus é o Deus que envia os seus anjos para fazer uma espécie de diagnóstico do que está acontecendo, para tomar pé do que está acontecendo, para investigar os acontecimentos internacionais, o que está se passando entre os reinos, entre as nações, entre os povos, entre as pessoas, dentro das pessoas. E é curioso que nessa análise divina, nessa pesquisa divina, nessa investigação divina, nessa perquirição divina, nesses agentes de Deus, nesses cavaleiros celestiais que saem a percorrer a terra, tudo é examinado, tudo é olhado, tudo é percebido, tudo é conhecido, nada pode ficar oculto ao conhecimento de Deus. Então, preste atenção nisso. Você está sendo examinado, você está sendo investigado. Conforme dizia Francis Schaeffer, aqui no andar de baixo é o andar humano, que você vê, que você ouve, que você fala, que você toca, que você sente. Mas no andar de cima, que a Bíblia chama de regiões celestes, as coisas estão acontecendo, e você está sendo olhado, e você está sendo visto, e você está sendo investigado, e você está sendo analisado, e esse relatório chega. Então, segundo lugar, o que é que esses batedores de Deus, o que é que esses mensageiros de Deus trazem como resposta? Olha o versículo 11 comigo, por favor. Você pode ler o 11 comigo? Vamos juntos? Eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murteiras, e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Vamos entender isso aqui. Eu disse a vocês que quando Dario assumiu o governo numa época de rebelião, de convulsão social, de grandes turbulências. E agora as nações, debaixo do domínio e governo de Dario,
as nações estão calmas, tranquilas, não tem mais rebelião, tudo pacificado. Essa não era uma boa notícia para Judá, essa não era uma boa notícia para os judeus que voltaram. Eles estão aqui em Jerusalém, debaixo de opróbrio, debaixo de pobreza, cercados de inimigos, com muitas dificuldades. O templo não foi construído ainda, as pessoas estão desanimadas, os sacerdotes voltaram para cuidar das suas coisas, a casa de Deus desamparada, o povo completamente rendido ao desânimo, ao desencorajamento. Isso significa o seguinte: olha, o mundo está em paz e vocês estão entregues à desdita, ao sofrimento, à dor, à pobreza, à miséria, ao esquecimento. Vocês estão abandonados aí. Essa era a mensagem de angústia. O mundo está em paz e ninguém se importa com vocês. Essa era a palavra que eles receberam. Aliás, o profeta Ageu, lá no capítulo 2, versículos 6 a 9, havia dito que o Senhor faria estremecer as nações, remiria o seu povo, e eles estão olhando: poxa, mas o povo está em paz, as nações estão em paz, e nós aqui, essa promessa de Ageu está muito distante de ser cumprida. Mas em a terceira mensagem, olha comigo o versículo 12, uma intercessão poderosa pelo povo de Deus. Pode ler o 12 comigo? Então, o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado, já faz 70 anos. Note você que aqui é o próprio Jesus pré-encarnado conversando com o Pai. É a oração do Deus Filho ao Deus Pai. E esta oração, o Deus Filho está intercedendo ao Deus Pai pela cidade de Jerusalém. Até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estais indignado já faz 70 anos? Aqui está, irmãos, um dos pontos mais importantes da vida cristã. É que nós temos um grande sumo sacerdote, que já intercedia pela igreja antes de se encarnar, e que se encarnou e orou pela igreja, e que morreu na cruz e ressuscitou e voltou para o céu, e está à direita de Deus Pai como nosso grande sumo sacerdote, nosso advogado, ainda orando e intercedendo pela igreja. É o Senhor Jesus, o nosso grande sacerdote, sumo sacerdote e intercessor, e Ele está se colocando na brecha em favor da igreja. Jerusalém é um símbolo da igreja, é uma imagem da igreja, e aqui estamos tendo uma oração em favor da igreja. Se você perceber, o que está acontecendo é que Deus ficou irado com Jerusalém, porque Deus pode se irar com o seu povo. Quando o seu povo é exortado, quando o seu povo é ensinado, quando o seu povo é corrigido, quando o seu povo é disciplinado, e o seu povo mantém dura a sua cerviz, e endurece o seu coração, e tapa os seus ouvidos, e fecha completamente o canal de comunicação para ouvir a voz de Deus, e persegue ainda os profetas de Deus, e ainda mata os profetas de Deus, a ira de Deus se acende. E como a ira de Deus se acende? Através da disciplina. Então Deus trouxe a Síria contra as 10 tribos do norte, então Deus trouxe a Babilônia contra as 2 tribos do sul, e Deus disciplina o seu povo com a sua ira, usando essas 2 grandes potências militares como vara da sua ira para disciplinar o seu povo. Mas agora o intercessor está dizendo: até quando? Até quando? Até quando não terás compaixão? Então, notem comigo que vem a 4ª mensagem. Olha a resposta consoladora da parte de Deus. Por gentileza, confira comigo qual é essa resposta aí no versículo de números 13 a 15. Vamos conferir essas respostas, por favor. Olhem comigo. Versículo de número 13. Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. Prestem bem atenção. O cenário não mudou. As nações poderosas estão em paz. O povo de Deus está aqui oprimido, pobre, cercado de inimigos, com muitas dificuldades.
Mas a palavra de Deus que vem para esse povo são palavras consoladoras, palavras boas, palavras de Deus, palavras para trazer encorajamento para o povo. O que mais nos importa, irmãos, é saber a disposição do coração de Deus para conosco. Mesmo que a nossa situação agora seja difícil, o que interessa saber é que o nosso Deus é o Deus e Pai de toda misericórdia, que Ele tem o bem para nós, que Ele tem o melhor para nós, que o coração dEle está em nós, que a palavra dEle é uma palavra positiva para o seu povo. Mas tem mais, olha outra resposta no versículo 14, você pode ler o 14 comigo? Vamos juntos? E este me disse, clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. Ele não diz que zelou, ele não diz que zelará, ele diz que está o quê? Zelando por Jerusalém. Isso é um fato muito importante. Quando Deus disciplina você e a mim, por mais dura que seja essa disciplina, Ele está zelando por nós. Tem hora que a única linguagem que nós conseguimos ouvir é a linguagem da disciplina. É a única maneira de nos botar no caminho da obediência. Então, mesmo quando Deus disciplina, e Deus é o Pai perfeito, e nós que somos imperfeitos, quando temos que disciplinar um filho, às vezes dói mais em nós do que no filho que recebe a disciplina. Deus é um Pai de misericórdia, mesmo disciplinando a nós, Ele está zelando por nós, com grande zelo, com grande amor. Nós somos preciosos para Deus. Então Ele está dizendo, eu zelo por Jerusalém, eu estou zelando por Jerusalém, eu estou zelando pela igreja, com grande zelo. Pode ter certeza disso, Deus está cuidando de você, Deus está protegendo você, Deus está abençoando você, Deus está restaurando você, Deus está com seus olhos sobre você, Deus está zelando por você, você é a menina dos olhos de Deus, quem toca em você, toca na menina dos olhos de Deus, Ele zela por você. Mas em terceiro lugar, note comigo, versículo 15, você pode ler o 15 comigo, vamos juntos? E com grande indignação, estou irado contra as nações, que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, e elas agravaram o mal. O que está acontecendo aqui? Você já leu, tantas vezes já leu, e repetidas vezes já leu, que Deus usou essas nações poderosas, como a Síria, como a Babilônia, como vara da sua ira, para disciplinar o seu povo. Deus havia feito uma aliança, que as nações, mesmo conquistando povos, não poderia atacar o seu povo. Quando Jerusalém, irmãos, enfrentou guerras e mais guerras, lutas e mais lutas, e não caiu, como não caiu diante da Síria, cidade cercada, 185 mil soldados, vem um anjo, fere os 185 mil soldados, eles morrem. Vem Alexandre, depois, mais tarde. Se você ler isso em Flávio Josefo, é uma coisa muito interessante, embora não esteja todos os detalhes na Bíblia, está aqui grande parte em Zacarias, mas quando Alexandre, que dominava o mundo, vem das suas campanhas para o norte, toma Tiro, toma Sidom, ele chega em Jerusalém com seus exércitos. Era impossível Jerusalém resistir ao ataque militar e expansionista e dominador de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Flávio Josefo consta de que naquela noite que Jerusalém seria atacada, o sumo sacerdote tem um sonho. E nesse sonho ele deveria colocar os seus aparatos, colocar flores e aparatos em Jerusalém, e botar toda a classe sacerdotal vestida a caráter, e saísse pelas ruas cantando e louvando a Deus. Quando Alexandre entra na cidade, diz Flávio Josefo, Alexandre fica tomado de susto, e se prostra, e pede para ir ao templo, e se prostra diante do Deus de Israel. E quando o seu comandante diz, por que você não vai invadir Jerusalém? Ele disse, eu tive um sonho, e Deus apareceu para mim, e essa mesma imagem que eu estou vendo aqui, que eu dominaria o mundo, mas que essa cidade não poderia ser tomada, e eu estou me curvando diante do Deus de Israel. Houve um momento, entretanto, diz Zacarias, que lá atrás, Deus rompe esta aliança, para que Jerusalém fosse tomada, e Jerusalém cai nas mãos de Roma.
Porque se o povo de Deus escuta a voz de Deus, desobedece à voz de Deus, mesmo que tenha recebido milagres lá atrás, mas não obedece a Deus ainda e continua uma vida de desobediência e não quer escutar a voz de Deus, e Deus manda a sua palavra, e Deus manda os seus profetas, e eles não querem escutar, Deus rompe a aliança com as nações, diz: pois bem, eu entrego Jerusalém ao destino de Jerusalém, e Jerusalém é tomada. Aqui Deus está dizendo que estas nações, vara da sua ira, fizeram o seguinte: elas não reconheceram que elas eram instrumentos de Deus, e elas foram punir o povo de Deus com mais rigor, com mais fúria do que era propósito de Deus fazê-lo. O que Deus fez? Deus se ira contra essas nações. Vocês não entenderam que eu estava usando vocês, vocês não entenderam a proporção que eu estava usando vocês, vocês agiram com truculência, vocês agiram com independência, pois agora a minha ira se acendeu contra vocês, e todas essas potências militares começam a ruir e entrar em colapso. Mas aí, amados, vem uma outra mensagem que eu gostaria que você observasse comigo, por favor. Olha aí, versículo 16, parte A. Portanto, assim diz o Senhor: você que ainda que pelos nossos pecados Deus se ire contra nós, esse Deus tem prazer na misericórdia. Ele é tardio em irar-se, mas Ele é rico em graça e misericórdia e tem prazer em perdoar. Hoje Deus está aqui para exercer a sua misericórdia e restaurar nossa sorte, e nos atrair para Ele, e perdoar-nos, porque é isto que começa um grande avivamento, é quando Deus abandona a sua ira e exerce a sua misericórdia. Na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia, reaviva a tua obra no decorrer dos anos. O que mais acontece? Olha aí comigo: a minha casa, nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele templo que estava parado, abandonado, Deus, ele vai ser reconstruído, ele vai ser reconstruído. A obra de Deus vai avançar. E tem mais: o cordel vai passar sobre Jerusalém. Significa o seguinte: a cidade vai ser reconstruída, a cidade vai ser reerguida, a cidade vai ser levantada. E quando você olha para esse cenário, espiritualmente falando, a igreja pode ser, em grandes momentos, em momentos difíceis da vida, alguém olhou e disse: parece muito mais cheio de escombros, parece mais um povo coberto de cinzas, parece mais um povo fracassado e derrotado. Mas quando o povo olha para a igreja e não vê nela esperança, e parece que ela nunca vai se reerguer das cinzas, então Deus sopra o seu espírito, remove as cinzas, acende as brasas, acende um fogo santo, e a igreja é reavivada, e a igreja é restaurada, e a igreja é levantada no poder do seu espírito. É assim a obra de Deus, irmãos, é assim a obra de Deus. Mas finalizando, ele diz alguma coisa mais ainda no verso 17: clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, e o Senhor ainda consolará Sião, e ainda escolherá Jerusalém. Deus é o Deus que, mesmo diante de um povo empobrecido, oprimido, machucado e ferido, alguns deles precisando vender seus bens, suas casas, até seus filhos e filhas como escravos, Deus está dizendo: eu vou reverter tudo isso, eu vou abençoar este povo, eu vou dar prosperidade a este povo, eu vou abençoar esse povo, de tal forma que eles vão ser consolados, e esta cidade vai ser ainda a menina dos meus olhos. Não é que Deus está dizendo que o povo tinha sido escolhido e desescolhido. O povo é que muitas vezes nós não parecemos ser o povo escolhido de Deus. Deus está dizendo: eu vou ainda demonstrar a vocês que vocês são os meus escolhidos, vocês são os meus amados, vocês são os meus eleitos, e eu vou cuidar de vocês com zelo, e eu vou pôr minha bênção sobre vocês, vou pôr minha prosperidade sobre vocês, e eu vou zelar por vocês, eu vou levantar vocês com uma coroa de glória nas minhas mãos. Este é um cenário do que Deus pode e há de fazer na vida da sua igreja hoje. É por isso que nós estamos às vésperas de iniciar o nosso congresso sobre avivamento e reforma e avivamento. Nós esperamos isso de Deus. Mesmo que a sua vida hoje pareça um lugar cheio de escombros, de pedras reviradas, de muita poeira, Deus pode entrar na sua história, Deus pode entrar na sua vida e reverter este quadro, e mudar a sua história, e trazer um tempo novo de refrigério, de bonança, de reavivamento para o seu coração. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos orar. Deus amado, nós te adoramos nesta tarde,
porque Tu és o Deus da nossa história, Deus dos nossos pais, Deus da nossa vida, Deus dos nossos filhos. Tu és o Deus que nos disciplina, mas o Deus que nos restaura, o Deus que por pouco tempo se ira contra nós, mas as Tuas misericórdias não têm fim. Louvado seja o Teu nome. E é por isso que nós não fomos consumidos, porque Tu tens zelado por nós com grande zelo. E agora rogamos-Te, restaura a nossa sorte, ó Deus, restaura a nossa sorte, volta-te para nós com misericórdia e graça, e restaura-nos, ó Deus, reaviva-nos, ó Deus, sopra sobre nós o Teu sopro, e traz sobre nós alento de vida nesta tarde, em nome de Jesus, amém.